E aí, galera do 7º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura, e nós estamos trabalhando com o livro A Mala de Hannah, que é uma história real da autora Karen Levine. Espero que você esteja acompanhando todas as nossas aulas e, claro, acompanhando aí o seu livro. Você que ainda não comprou o seu livro, você que não veio na escola, procure a secretaria da escola para que você possa estar adquirindo o seu exemplar para que a gente possa dar sequência às nossas aulas. O mais interessante quando você receber o seu livro é que você conheça um pouco sobre a obra e conheça sobre a autora. Lembra que nas nossas últimas aulas nós estamos falando sobre a autora desse livro, um pouco da sua história, aquilo que ela faz, para depois a gente entrar propriamente na obra. É interessante que todas as pessoas conheçam sobre o livro e em seguida você tenha a oportunidade de ler essa obra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Holocausto, dando sequência. Nós vamos falar um pouco sobre literatura juvenil, que é a área de vocês. Então nós vamos falar um pouco aqui durante a nossa aula. Espero que você goste sobre o que nós temos preparado para vocês hoje. Vamos lá. Aqui nós temos o livro, como eu sempre coloco nos nossos encontros, para que você lembre. Né? É um livro da Karen Levine que tem uma vendagem grande. Então, vamos lá. Bom, eu quero começar a falar com vocês sobre qual é a definição de literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil é um gênero literário definido pelo público que se destina a certos textos que são considerados por adultos como sendo próprios à leitura para crianças. E é a partir desse juízo que recebem definição de gênero e passam a ocupar determinado lugar entre os demais livros. Então essa literatura ela é produzida por adultos para adolescentes. Né? Os adultos organizam textos e eles são direcionados para adolescentes. Bom, literatura juvenil é um tipo específico de expressão literária constituído por obras de ficção escritas geralmente por adultos e destinadas a um público juvenil e, por isso, baseado em contextos determinados, com conteúdos temáticos, sistematizáveis, que trazem ali normas formais bem definidas. No nosso caso, além de estar trazendo aqui uma obra de ficção, nós estamos trazendo uma obra baseada em fatos reais. Ah, professor, por que não está aí dentro dessa ideia da literatura juvenil? Porque o livro que vai tratar de uma história real, ele pode ser adaptado a todas as faixas etárias. Então, adultos e adolescentes podem estar lendo um livro baseado em fatos reais. No caso do nosso livro, A Mala de Hannah, foi um livro desenvolvido justamente para trabalhar também com adolescentes. É uma linguagem que dá para você entender. Numa perspectiva global, aliás, o que define a literatura juvenil é a presença permanente de um diálogo. Então, você vai perceber que dentro dessa perspectiva da literatura juvenil, você vai encontrar um diálogo entre o autor e o leitor, né? Encarados numa relação de forças opostas, aquela que é aceite na literatura para adultos. Então, todo livro que faz parte dessa ideia da literatura juvenil tem que ter uma relação entre um diálogo entre autor e leitor. Então, você me pergunta, professor, como é essa relação desse diálogo? Como é que se dá isso? Como é que acontece isso? Essa relação, ela acontece através da leitura. Quando você começa a ler aquele livro, você começa a ter de fato um diálogo com o autor, porque você começa a se envolver com aquela leitura. Ao se tratar da literatura infanto-juvenil, é comum que já consideramos que possamos considerar livros direcionados a uma faixa etária exclusiva, que envolve a passagem da criança para adolescente, né? Então, passo de transição, né? Mesmo nessa razão, pode-se dizer que a literatura para o público infantil e adolescente é capaz de lapidar, olha que interessante, quando você começa a ler, por isso que nós estamos sempre incentivando para que você leia bons livros, né? A literatura para o público infantil e adolescente é capaz de lapidar o imaginário humano e auxiliar a compreensão e a resolução dos conflitos internos que pairem em cada indivíduo. Olha que fantástico o poder que se tem a leitura, né? O poder transformador que um livro pode fazer na vida de uma pessoa. Então, que você tenha essa consciência, você precisa ler. E aí nós estamos trabalhando nesse momento com uma história real, que é a Mala de Hannah, que vai justamente nos dar essa condição. Você vai ser lapidado, você vai ter uma nova visão, porque você está lendo um livro baseado em fatos reais. De fato, Hannah passou por todo o sofrimento. De fato, Hannah teve ali, durante a sua vida, dias conturbados, dias difíceis, e nós
estamos aqui conhecendo um pouco dessa obra. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o Holocausto. Nessas últimas aulas nós estamos sim falando sobre o Holocausto, porque inclusive está inserido nesse contexto. Então, o que é? Então, qual o motivo do Holocausto? O Holocausto é, como ficou conhecido, o genocídio de judeus realizado a comando dos nazistas, né? Foi os nazistas que fizeram isso, e durante a Segunda Guerra Mundial, né, ali foi o período em que eles organizaram, arquitetaram todo esse processo contra os judeus. Ele é conhecido como Shoah, a palavra em hebraico que significa calamidade. Ao longo da guerra, os nazistas realizaram ações sistemáticas de extermínio dessa etnia, e o resultado disso foi 6 milhões de pessoas mortas. Por que, professor, que isso aconteceu? Justamente porque os nazistas entendiam que eles eram raça superior. Sendo uma raça superior, dentro desse processo da Segunda Guerra Mundial, eles entenderam que os judeus eles precisavam ser eliminados, exterminados da terra, né? Ou seja, para que não houvesse ali mais nenhum e que eles conseguissem dominar de fato. Então você vê aí que foram 6 milhões de pessoas mortas. Os nazistas nomearam o seu programa de extermínio dos judeus como solução final. Aqui, para você que está acompanhando a nossa aula, eles vão estar dentro dessa ideia, solução final. E durante esse programa também foram perseguidos ciganos, pessoas com problemas físicos, mentais e entre outros, né? Negros também estiveram dentro desse processo de sofrimento, porque eles entendiam que eles eram uma raça superior e que eles tinham o direito de estar ali justamente à frente e dizendo quem poderia de fato comandar aquela situação. Eram regimes de poder, né, regimes contrários, totalitários, que estavam ali à frente, mudando toda a situação e estrutura, retirando os judeus de cena. Entre as práticas realizadas no Holocausto estão o fuzilamento em massa de indivíduos e a utilização dos prisioneiros como trabalhadores escravos, aprisionamento em guetos e campos de concentração, entre outros. Então você percebe que a situação é complicada. Quando nós passamos a ler a história de Hannah, nós vamos conseguir entender acerca dessa dor, desse sofrimento, e que essa mensagem precisa ser levada ao mundo. As pessoas precisam conhecer essa história, né? Essa história real. As pessoas precisam compreender que pessoas, judeus, estavam lá como escravos, sofrendo, morrendo, sendo fuzilado, justamente por conta de uma ideia de Hitler, né? Hitler tinha uma ideia e achava que aquilo era importante, ou seja, eles eram uma raça superior e estavam à frente de outras raças. Aqui eu estou trazendo umas imagens para que você possa compreender. Aqui a faixa está escrito a seguinte frase: alemães não compram em loja de judeus. Aqui fala sobre um sentimento que se tem em relação aos judeus, né? Bom, essa imagem, ela de fato causa uma revolta, porque ali fala sobre a questão do genocídio, né? Vai ali incentivar. Vamos nós? Uma loja judaica atacada durante a noite, a chamada Noite dos Cristais, né? Bom, falando um pouco sobre a obra, né? Diz o seguinte: A Mala de Hannah é um retrato singelo, mas mostra como era cruel a vida das crianças. Então, preste atenção, nós estamos aqui enfatizando um livro que fala sobre o processo em que pessoas morreram, né, por ser diferente de uma crença, e até mesmo ser diferente de um povo, que eram os judeus, foram ali submetidos à tortura, e a gente traz um destaque para as crianças, né, que tiveram ali uma vida destroçada, pessoas que separaram dos seus filhos, mas vai falar justamente sobre isso, sobre a crueldade em relação às crianças. A Mala de Hannah é um retrato singelo, mas mostra como era cruel a vida das crianças submetidas ao Holocausto. A história se desenrola em 3 continentes, tá? Então nós vamos perceber isso, durante o período de quase 70 anos, e envolve a experiência da garotinha Hannah e de sua família, que são lá da Tchecoslováquia, atual República Tcheca, na década de 1930 e 40. É uma jovem
e um grupo de crianças em Tóquio, no Japão, e um homem de Toronto, no Canadá, nos dias de hoje. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a história de Hannah, que se passa em um período diferente, e temos também um outro período que vai envolver alguns personagens, que vão estar ali, de fato, trazendo relato. O que diz? Um relato que vai sensibilizar todos para que os horrores semelhantes ao que atingiu Hannah e outros inocentes nunca mais voltem a acontecer. Então eles começam a pesquisar sobre a vida dessa menina, eles começam a ler arquivos, documentos que falam, que contam a dor e o sofrimento desse povo, de Hannah e sua família. Quem era Hannah? Uma menina judia que vivia com sua família na cidade de Novo Mesto, na Tchecoslováquia, antes de Hitler e os nazistas tomarem a cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Ela e seus irmãos George sempre brincavam juntos, andando de triciclo, construindo forte na neve ou esquiando. Mas o que Hannah mais gostava mesmo era de patinar. Ali do lado você vê a imagem da foto da mala. Então, era uma criança comum que brincava, que trabalhava ali junto, ajudando sua mãe, estava com sua família, até viver os horrores de uma Segunda Guerra Mundial, ali onde Hitler achava que tinha o poder sobre todas as pessoas e que ele deveria exterminar os judeus, negros, entre outras pessoas que estavam naquele local. E isso faz com que o Holocausto trouxe dor e sofrimento para muitas famílias. Ele conseguiu separar pais, filhos, irmãos, parentes, pessoas que estavam próximas, precisaram viajar de madrugada para não ser pegue por nenhum segurança ou nenhum guarda. Essa é uma história real que vamos continuar lendo. Nas próximas aulas nós vamos ler os capítulos, nós vamos aqui falar sobre essa história. Espero que você esteja lendo esse livro em casa. Eu vou ficando por aqui, até o próximo encontro.